Eu gostaria de trazer aqui à tribuna da Câmara Legislativa a nossa tristeza. Eu acho que é essa a fala, sabe, deputado Alírio? Porque o Brasil inteiro, e seja a classe política e a população como um todo, acho que ainda nós estamos sob o efeito do choque da morte do nosso querido. E é essa palavra que eu tenho que usar, porque eu tive a grata oportunidade de conviver com ele nesses últimos meses, nesses últimos tempos. E eu acho que o Eduardo Campos, ele representava e representa, porque as ideias dele ainda estão vivas nas pessoas que conviveram com ele, que tiveram a grata satisfação de conviver com ele. E, deputado Alírio, no dia do lançamento da candidatura do Eduardo e da Marina, eu estava no Hotel Nacional, junto com o nosso candidato a governador, Rodrigo Hollenberg. E, naquele momento, o Rodrigo, naquela confusão de jornalistas querendo saber dessa nova aliança, o Rodrigo, essa aqui é a deputada Celina. E ele parou tudo, me cumprimentou e começou a conversar sobre os problemas do Distrito Federal. E eu acho que isso que eu quis demonstrar aqui exemplifica quem realmente foi e quem realmente é, para nós ainda, Eduardo Campos. A morte prematura de um estadista, de um homem que acreditava que o Brasil podia ser realmente um Brasil para todos, para quem nasce em berços esplêndidos e para quem nasce sem condições nenhuma. E eu quero aqui ainda relembrar que eu fui autora de um título de cidadão honorário ao Eduardo Campos. Talvez a gente não consiga expressar exatamente, ou colocar exatamente, ou homenageá-lo na maneira com que ele deveria ser homenageado. Mas eu quero só relembrar que Eduardo Campos é filho de Maximiliano Acioli Campos e de Ana Lúcia Arraes de Alencar. Aos 16 anos, ele ingressou na Universidade Federal de Pernambuco, sendo que aos 20 anos formou como aluno. Começou sua militância política ainda na universidade, como presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Economia, como disse bem aqui o nosso deputado Agaciel Maia. Em 1986, participou da campanha que elegeu para o governo de Pernambuco o seu avô, Miguel Arraes, que retornou ao Brasil em 1979, depois de 15 anos de exílio. Em 1990, ingressou no Partido Socialista Brasileiro e foi eleito como deputado estadual. Chegou ao Congresso Nacional em 94, mas ficou à disposição do governo de Pernambuco como secretário de governo da Fazenda entre 95 e 98. Em 2003, foi ministro. Em 2009, Eduardo Campos já foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano. Em 2010, alcançou por 2 vezes a primeira colocação no ranking dos governadores estabelecidos pelo Instituto Datafolha de Pesquisas. Como ministro, realizou diversas ações direcionadas ao Distrito Federal, destinando recursos financeiros e tecnológicos, o que proporcionou desenvolvimento em nossa ciência e tecnologia para suas áreas afins. É um breve histórico da carreira política de Eduardo Campos, mas eu acho que ele tem que ser relembrado por nós como aquele homem que acreditava, que tinha coragem de mudar, que teve condições de mostrar que era possível, que fez do seu Estado um exemplo do que poderia fazer no Brasil. A nossa coligação, a coligação do PSB, do PDT, do PSD e do Solidariedade, nós estamos, sim, de luto. Nós estamos de luto, porque nós perdemos não só um grande líder, mas a nação também perde um grande homem. E eu acho que fica uma frase dele, que eu quero deixar aqui, inclusive para encerrar a nossa fala. O Brasil, não vamos desistir do Brasil. É aqui onde vamos criar nossos filhos. É aqui onde temos de criar uma sociedade mais justa. Para isso, é preciso ter coragem de mudar,
de fazer diferente. O Brasil tem jeito, vamos juntos. E é nesse tom ainda de Eduardo Campos que eu quero fechar o meu discurso. Tem pessoas que acham que não existem homens imortais. Eu acredito na imortalidade. Quando homens deixam um legado que representam a vontade de um povo, a vontade de uma nação. E Eduardo Campos é um desses, que conseguiu fazer do seu Estado uma história, um sonho e uma esperança para uma nação, que talvez seja o momento mais difícil para a população brasileira. Um momento onde as pessoas estão tendo dificuldade, inclusive com uma perca dessa, de continuar sonhando. Mas eu tenho certeza que a vontade do nosso querido Eduardo Campos, do nosso companheiro Eduardo Campos, é que a gente continue sonhando, que cada um de nós, brasileiros, façamos a nossa parte para a gente conseguir, quem sabe, um dia fazer a sociedade com que o Eduardo Campos trabalhou tanto para ver e viver no nosso Brasil. Muito obrigada.